Bem-vindos, amantes do terror e da música! Hoje, vamos explorar as fascinantes histórias por trás de músicas famosas, que tiveram suas inspirações em acontecimentos reais e aterrorizantes. Portanto, separe sua pipoca, coloque seus fones de ouvidos e embarque nessa viagem, que para muitos não terá volta. Nunca mais vocês ouvirão estas músicas da mesma forma. Vamos apresentar as músicas como se fossem as faixas de um LP de vinil, os sons do universo sombrio. Você encontrará todas as músicas nos links na descrição. Universo Sombrio apresenta Teorias do Terror, 18 músicas com histórias assustadoras. Bora para o vídeo! Faixa 01, Polly, Nirvana. A história por trás da música Polly do Nirvana, lançada em 1991 como parte do icônico álbum Nevermind, é no mínimo aterrorizante. O Nirvana já havia conquistado o mundo com o estrondoso sucesso de Smells Like Teen Spirit, mas a sexta faixa do álbum, Polly, apresenta um som surpreendentemente diferente. Em vez da explosão de acordes de potência, a faixa é dominada por uma única guitarra acústica e um suave som de prato, proporcionando uma experiência musical única. Mas o que torna Polly tão especial vai além da sua sonoridade. Kurt Cobain, o genial compositor por trás da música, encontrou inspiração em um evento chocante ocorrido em sua terra natal, Washington, em 1987. A história real envolve Gerald Arthur Friend, um homem que, ao observar adolescentes saindo de um show em Tacoma, cometeu um sequestro brutal. As letras criptografadas de Cobain, inicialmente confusas, ganham sentido quando conhecemos os detalhes do crime hediondo. Gerald, usando táticas assustadoras, sequestrou, torturou e cegou uma jovem, dando vida à narrativa de Polly. A coragem da vítima ao escapar, como imortalizado na linha "Ela me pegou desprevenido, me espanta a vontade do instinto", é arrepiante. A fuga miraculosa, a busca frenética de Gerald e a captura posterior pela polícia transformam essa história em algo mais do que uma simples canção. A vítima, apesar das lesões graves, superou o trauma, enquanto Gerald Friend foi condenado a 75 anos de prisão. A música Polly não apenas ecoa na história do Nirvana, mas também serve como um lembrete sombrio de que enquanto a música persistir, crimes como o de Gerald continuarão a assombrar nossas mentes. Uma reflexão sobre a presença de Geralds pelo mundo. Portanto, ao ouvir Polly, lembre-se não apenas da melodia, mas da coragem da vítima que inspirou essa obra e da importância de permanecermos atentos à realidade por trás da música que amamos. Faixa 2, I Don't Like Mondays, The Boom Toon Rats. A música I Don't Like Mondays do The Boom Toon Rats foi lançada em 1979 e escrita por Bob Geldof. O refrão aparentemente simples esconde uma narrativa impactante. A primeira impressão da música pode ser a de uma sátira inocente sobre a aversão às segundas-feiras, mas ao adentrar nas letras, somos levados a um território sinistro e perturbador. A história começa em San Diego, Califórnia, com uma jovem chamada Brenda Spencer, residente do bairro de San Carlos. Brenda, aos 16 anos, vivia em condições desfavoráveis com seu pai alcoólatra, Wallace. Inteligente, mas desinteressada na escola, Brenda foi transferida para uma instituição para alunos problemáticos, onde especialistas detectaram uma lesão cerebral resultante de um acidente de bicicleta na infância. A vida de Brenda era marcada por desafios, e sua personalidade parecia ser uma mistura de desconfiança obsessiva de autoridades e um crescente interesse por armas de fogo, herdado de seu pai. Seus atos perturbadores, incluindo caçar pássaros e atirar nas janelas da escola, indicavam um caminho sombrio. A tragédia atingiu seu ápice em 29 de janeiro de 1979, quando Brenda, armada com uma espingarda semiautomática, atirou em crianças da escola primária Grover Cleveland. O diretor, Barton Hagg, e o zelador, Mike Zucker, perderam a vida, enquanto várias crianças foram feridas. O impasse tenso entre Brenda e a polícia foi interrompido quando um repórter, por coincidência, ligou para a casa dos Spencer durante o evento. Brenda admitiu os tiros, justificando-os com as palavras chocantes: "Eu não gosto de segundas-feiras." Isso animou o dia. Brenda foi condenada a 25 anos de prisão perpétua no California Institution for Women, mas seu histórico de automutilação a manteve sob custódia. Com a próxima audiência de liberdade condicional em setembro de 2021, a sombria possibilidade de Brenda Spencer voltar às ruas de San Diego permanece. Ao ouvir I Don't Like Mondays, lembre-se não apenas da melodia, mas da tragédia por trás da música.
Inscreva-se para mais histórias impactantes e compartilhe seus pensamentos nos comentários e que suas segundas-feiras sejam mais leves do que a de Brenda Spencer. Fixa 03, Timothy, The Buoys. Uma das músicas mais perturbadoras e controversas da história da música pop é Timothy dos The Buoys, lançada em fevereiro de 1970. Tudo começou quando o cantor e compositor Rupert Holmes descobriu os Buoys e fechou um acordo arriscado com a Scepter Records. Holmes, confiante em suas habilidades de promoção, prometeu que a banda seria um sucesso sem gastar um centavo em marketing. A ideia? Criar uma música tão controversa que seria banida de várias estações de rádio nos Estados Unidos. O conceito da música Timothy surgiu como uma história de 3 mineiros presos após um desabamento de caverna. Os sobreviventes, Joe e o narrador, lamentam a ausência de Timothy, questionando: Timothy, Timothy, onde diabos você foi? Timothy, Timothy, meu Deus, por que eu não sei? A canção sugere fortemente que a única maneira de sobreviver à fome foi recorrendo ao canibalismo, mas essa mensagem sombria estava camuflada em uma melodia alegre. Quando lançada, a falta de promoção inicial fez com que passasse despercebida, mas ouvintes curiosos descobriram o verdadeiro significado da música. A controvérsia começou a crescer à medida que as rádios se recusavam a tocar Timothy, alegando que suas letras assustadoras eram inaceitáveis. No entanto, a estratégia de Rupert e da banda de criar um bus proibindo a música estava funcionando. O público jovem começou a exigir a canção, e estações concorrentes aproveitaram a oportunidade para atrair ouvintes. O single alcançou surpreendentemente o número 17 nas paradas de singles dos Estados Unidos, uma verdadeira conquista, considerando a falta de apoio da gravadora. O sucesso de Timothy mostrou que o público estava ávido por algo mais do que músicas pop convencionais. No entanto, enquanto a banda e Rupert celebravam sua conquista, poucos perceberam as implicações dessa estratégia. Timothy provou que o público estava disposto a explorar temas mais sombrios e controversos da música, buscando algo visceral e proibido. Uma verdadeira revolução na indústria musical. Fixa 04, 99 Luftballons, Nena. Uma das músicas mais famosas dos anos 80, 99 Luftballons da banda alemã Nena tem um terrível contexto apocalíptico em uma batida contagiante. Em 1983, a Nena lançou essa música que, à primeira vista, parece ser alegre e animada. No entanto, a verdadeira narrativa por trás de 99 Luftballons é sombria e tem suas raízes no clima de tensão global da Guerra Fria. A inspiração surgiu quando o guitarrista da Nena, Carlo Carges, testemunhou um show dos Rolling Stones em 1982. Ao final do espetáculo, a banda soltou centenas de balões vermelhos que, ao flutuar sobre o muro de Berlim, despertaram uma preocupação terrível em Carlo. E se os soviéticos interpretassem esses balões como uma ameaça e respondessem com força nuclear? Essas inquietações deram origem à versão alemã da música, que posteriormente foi adaptada para o inglês por Kevin M. Selin. A história contada pela música é um cenário aterrorizante de um mal-entendido global, onde balões inofensivos são vistos como uma ameaça, desencadeando um espetáculo de força militar que leva a uma guerra real. As últimas linhas da versão em inglês são particularmente impactantes. Acabou tudo e estou aqui bonito, nesta poeira que era uma cidade. Se eu pudesse encontrar uma lembrança apenas para provar que o mundo esteve aqui. E aqui está um balão vermelho, eu penso em você e deixo ir. Quando a música foi lançada, as pessoas compreenderam que essas palavras não eram apenas poesia. Era uma reflexão angustiante da realidade que o mundo enfrentava naquele momento. A possibilidade de estar em um cenário pós-apocalíptico, onde cidades eram reduzidas a destroços e a humanidade se perdia. 99 Luftballons é mais do que uma canção pegajosa. É um lembrete arrepiante de como o medo da guerra nuclear pairava sobre as mentes das pessoas nos anos 80. Fixa 05, One Way or Another Blondie. A música One Way or Another da banda Blonde, lançada em 1978 como parte do álbum Parallel Lines, esconde uma história real e assustadora. Ao ouvir a famosa linha: de um jeito ou de outro, eu vou te encontrar, eu vou te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, muitos podem pensar que se trata de um relacionamento complicado, mas a verdade é ainda mais sombria. Debbie Harry, a vocalista principal do Blonde, escreveu essa música a partir da perspectiva de seu próprio pesadelo pessoal. Debbie estava sendo perseguida agressivamente por seu ex-namorado após o término do relacionamento deles. Já havia experienciado assédio anteriormente durante seus dias na banda Destiletos, mas o que aconteceu depois do término do namoro com esse ex-namorado foi ainda mais aterrorizante.
A música, embora tenha um toque de leveza, reflete a tentativa de Debbie de superar o trauma, usando a expressão de uma maneira ou de outra como um mecanismo de sobrevivência. Mas a realidade por trás das letras é mais perturbadora do que se pode imaginar. Duas linhas específicas da música têm uma conexão direta com os eventos vividos por Debbie. A primeira fala sobre passar de carro pela casa do ex. Vou passar de carro pela sua casa, e se as luzes estiverem apagadas, vou ver quem está por perto. Isso se refere às tentativas do ex-namorado de invadir o apartamento dela enquanto ela dormia. A segunda linha menciona: eu vou descobrir com quem você fala, vou ficar parada perto da parede, onde eu possa ver tudo. Eu posso ler os lábios de uma milha de distância. Essa frase teria sido retirada de uma carta assustadora em que o ex-namorado afirmava ser um mestre em leitura labial e conhecer todos os movimentos dela. A perseguição se intensificou a ponto de forçar Debbie a abandonar sua casa e se mudar para o East Village de Manhattan, buscando anonimato para escapar das tentativas de invasão domiciliar. Embora One Way or Another seja considerada uma das músicas mais icônicas do Blonde, é perturbador perceber que por trás dessa melodia vibrante existe uma história real e assustadora que Debbie Harry superou com coragem. Comentem suas reflexões, inscrevam-se para mais conteúdo. Fixa06, Riders on the Storm, The Doors. Vamos mergulhar fundo na história sombria por trás da música Riders on the Storm da lendária banda The Doors. Em 1971, Riders on the Storm fez sua estreia no sexto álbum de estúdio da banda, L.A. Woman. Apesar da cadência serena e do toque suave dos trovões ao fundo, esta música não é apenas uma composição envolvente. Ela tem raízes em um dos casos mais horríveis da história criminal americana. Em 29 de dezembro de 1950, Cal Moser, sua esposa e 3 filhos embarcaram em uma viagem que mudaria suas vidas para sempre. A intenção era visitar o irmão gêmeo de Cal na base aérea de Kirtland, Novo México. No entanto, o destino deles cruzaria com o de um homem chamado Billy Cook, desencadeando um pesadelo indescritível. Billy Cook, de 23 anos, pegou carona com os Mossers, e em vez de gratidão, ele sacou uma arma e tornou a viagem uma experiência aterrorizante. Ao longo de dias, a família foi submetida a um tormento brutal, com Billy cometendo atos inimagináveis. Num momento de possível salvação, ao seguir atrás de um policial rodoviário, Billy Cook ameaçou matar as crianças se o carro se aproximasse da polícia. A família Moser vivenciou um verdadeiro inferno, impotente diante do mal que o cercava. O pesadelo culminou com a execução das crianças Moser e, finalmente, de Cal e sua esposa. Os corpos foram jogados em um poço de mina em Joplin, Missouri, marcando o fim trágico dessa história. Jim Morrison, líder dos Doors, soube desses terríveis acontecimentos através da mídia e ficou profundamente afetado. Em homenagem a Billy Cook, o personagem principal de seu curta-metragem, HWY, foi nomeado Billy. Riders on the Storm tornou-se uma expressão da angústia e desespero que Morrison sentia sobre a maldade humana. Infelizmente, essa música foi a última gravação de Morrison, que faleceu em 1971, antes de ter a chance de criar mais obras-primas. Toda a tragédia inspirou uma das músicas mais impactantes da história, mantendo viva a memória das vítimas e alertando-nos sobre as sombras que podem se esconder na humanidade. Espero que tenham apreciado essa viagem pela história por trás de Riders on the Storm. Comentem suas reflexões, deixem um like se gostaram e não se esqueçam de se inscrever para mais conteúdo sombrio e fascinante. Faixa 07, Daddy, Corny. Com certeza Daddy do Corny é uma das músicas mais perturbadoras já gravadas. Apertem os cintos, porque a história por trás dessa canção é de arrepiar. A faixa, presente no álbum de estreia da banda, leva os ouvintes a um território sombrio e perturbador. Sem entrar em detalhes gráficos, a letra, como afirmou o vocalista Jonathan Davis, reflete uma experiência dolorosa de abuso na infância, onde ninguém acreditou nele. Muitos fãs inicialmente suspeitaram que essa poderia ser uma revelação autobiográfica, alimentando a ideia de que Davis teria sido vítima de abuso quando criança. A intensidade emocional da performance de Davis no álbum só alimentou essas especulações. A verdade, no entanto, trouxe alívio e um novo tipo de horror. Contrariando as suspeitas, ficou claro que os pais de Davis não estavam envolvidos nesse trauma, mas sim alguém próximo da família. Isso faz com que a narrativa da música seja autobiográfica, contando a história de um abuso infantil vivido pelo próprio Jonathan Davis. As notícias terríveis vieram à tona quando Jonathan finalmente teve a coragem de compartilhar sua experiência de abuso infantil.
Uma história que, de acordo com Davis, se tornou ainda mais angustiante porque, quando buscou ajuda, seus próprios pais não acreditaram nele. Imaginem a dor de abrir o coração sobre um trauma tão profundo e não encontrar o apoio esperado. A questão continua sendo delicada na família de Davis, e a música Daddy permanece como um registro sombrio dessa tragédia. O Korn não apenas nos presenteou com riffs pesados, mas também com uma poderosa narrativa sobre os horrores escondidos por trás das portas familiares. Espero que esse mergulho na história de Daddy tenha despertado reflexões. Deixem seus comentários, compartilhem suas opiniões e, é claro, não se esqueçam de dar aquele like se gostaram do vídeo. Fixa08 Pumped Up Kicks Foster the People. Essa é a história por trás de uma música que embalou muitos verões, mas que esconde uma narrativa muito mais sombria. Estamos falando de Pumped Up Kicks do Foster the People. Preparem-se para descobrir a verdade assustadora que se esconde por trás dessa melodia aparentemente alegre. A canção, lançada em 2011, se destacou pelo som cativante e flutuante, tornando-se um grande sucesso. No entanto, a contradição entre a melodia leve e a letra sinistra, especialmente os versos. É melhor você correr, é melhor correr, ultrapassar minha arma, todas as outras crianças com chutes fortes, é melhor você correr, é melhor correr, mais rápido que minha bala, gerou especulações sombrias sobre sua inspiração. O vocalista Mark Foster, em uma declaração franca, revelou que a música foi escrita ao ler sobre o aumento das doenças mentais em adolescentes. Ele queria entender a psicologia por trás disso, mergulhando na mente de uma criança psicótica isolada. A intenção era conscientizar sobre a violência armada entre crianças, resultante da falta de família, amor e isolamento. Apesar de nunca mencionar explicitamente a palavra Geskolag na música, muitos conectaram os pontos e associaram a história à violência juvenil. O nome do protagonista, Robert, alimentou especulações, sendo erroneamente ligado a um atirador de um incidente real em Omaha. O publicitário da banda negou qualquer conexão, explicando que o nome era apenas uma coincidência. No entanto, a questão da violência juvenil é pessoal para o Foster the People. Mark Foster sofreu bullying e ameaças de tiroteio no ensino médio, enquanto Cube Fink testemunhou o impacto traumático do massacre de Columbine por meio de uma prima. Pumped Up Kicks tornou-se uma plataforma para discutir esses problemas e alertar para a urgência de mudanças na criação da próxima geração. O que parece uma melodia descontraída esconde uma reflexão aterradora sobre as dores e os perigos enfrentados pelos jovens de hoje. Espero que tenham sentido a intensidade dessa história. Deixem seus comentários, compartilhem suas opiniões e não se esqueçam de deixar o like se esse vídeo os fez refletir. Inscrevam-se para mais conteúdo intrigante como este. Fixa09 Dead Skin Mask Slayer. Os amantes do metal conhecem bem o obscuro universo do thrash metal e uma das músicas mais sinistras da banda Slayer, Dead Skin Mask. Se mistura com a história horripilante de um dos assassinos mais infames da América. A atmosfera sombria começa a se formar desde o primeiro verso. Agora que você chegou, por favor, fique um pouco, e eu prometo que não vou ficar com você por muito tempo. Vou ficar com você para sempre. Um convite macabro que sugere uma visita que não terá volta. O título em si, Dead Skin Mask, Máscara de Pele Morta, já evoca imagens de algo terrivelmente perturbador. Para os que conhecem a história, a música é uma homenagem ao infame assassino em série americano Ed Gein. Conhecido por seus atos grotescos, Gein fez abajures e trajes de pele com a carne de suas vítimas femininas. Os versos detalhados de Tom Araya, vocalista e letrista do ISLARR, exploram a mente sombria de Gein e suas práticas macabras. Roço a pele com a ponta dos dedos, o roçar da carne morta e fria adere ao meio, provocando imagens de traços delicados tão suaves, uma fragrância agradável à luz da lua. A imaginação é provocada com uma descrição vívida dos atos abomináveis de Gein, enquanto o som pesado da música intensifica a sensação de horror. Os fãs mais dedicados do Slayer reconhecerão a tendência da banda em abordar temas perturbadores. Desde guerras até campos de morte, eles não hesitam em mergulhar nas profundezas do macabro. Dead Skin Mask se destaca como uma verdadeira obra de arte do horror, unindo o poder do metal com uma narrativa assustadora. Enquanto exploramos os recantos sombrios desta música, lembrem-se de apreciar a intensidade da arte, mesmo que ela nos leve a lugares aterrorizantes.
Deixem seus comentários sobre o que pensam sobre Dead Skin Mask. Se gostaram, não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar e, claro, se inscrever para mais explorações do lado sombrio da música. Fixa 10 Hey Man Nice Shot Filter. Adentramos o universo perturbador da música Hey Man Nice Shot da banda Filter. Em 1995, o Filter lançou este single obscuro que deixou os ouvintes perplexos e envoltos em uma atmosfera industrial e sombria. No entanto, por trás da batida infecciosa, reside uma história assustadora e controversa. A música começa com palavras que ecoam: "Eu gostaria de ter conhecido você, agora é um pouco tarde", mergulhando os ouvintes em um enigma. Os rumores macabros começaram a se espalhar, sugerindo que a música era uma referência ao falecido Kurt Cobain, ex-vocalista do Nirvana. A indignação entre os fãs cresceu, e o cantor e compositor Richard Patrick foi forçado a esclarecer a verdade. A inspiração por trás de Hey Man Nice Shot, Ei Cara, Belo Tiro em português, remonta a um evento real e trágico. Richard Patrick baseou a música na história de Rua Budget Vier, tesoureiro do estado da Pensilvânia, condenado por suborno em 1986. Prevendo uma longa sentença de prisão e protestando contra as acusações, Dver convocou uma conferência de imprensa. Em 22 de janeiro de 1987, diante de jornalistas atonitos, Dver tirou a própria vida com um revólver Magnum 357. A canção, assim, se tornou uma narrativa sombria e inquietante, provocando debate sobre a linha tênue entre abordar tragédias na arte e desrespeitar a memória dos envolvidos. Muitas estações de rádio baniram a música devido à sua natureza controversa. Ao explorar Hey Man Nice Shot, somos confrontados com o dilema moral de transformar tragédias reais em entretenimento. Este é um lembrete sombrio de que o horror muitas vezes se manifesta nas formas mais inesperadas. Se você apreciou este mergulho no macabro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo aterrorizante. Comente abaixo suas reflexões sobre essa música sinistra. Faixa 11, Zombie The Cranberries. A música Zombie da banda The Cranberries é uma canção que transcende os limites do rock alternativo e nos leva a um capítulo trágico e assombroso da história. Nascida em 1989, na cidade irlandesa de Limerick, a banda The Cranberries conquistou renome internacional com o álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't You, de 1993. No entanto, em 1994, eles surpreenderam o mundo com Zombie, uma composição muito mais pesada tanto em som quanto em tema. A música começa com riffs distorcidos e melodia melancólica, estabelecendo um tom sombrio desde os primeiros segundos. A vocalista Dolores O'Riordan, com sua voz única, canta sobre violência e desespero, referindo-se a cabeças baixas e uma criança sendo levada. A letra evoca imagens de um cortejo fúnebre, criando uma atmosfera de temor à medida que se desenrola. Ao chegar à ponte da música, a mensagem se torna ainda mais sinistra. Dolores canta sobre lutadores com tanques, bombas e armas em suas cabeças, deixando claro que a violência é o cerne da narrativa. A pergunta incisiva é lançada no refrão: o que há em sua cabeça? Seguida pela acusação de zumbis, zumbis, zumbis. No entanto, a verdadeira história por trás dessa composição sombria remonta a um evento real que abalou a cidade de Warrington, em 20 de março de 1993. Nesse dia fatídico, uma chamada para a instituição de caridade de saúde mental de Samaritas alertou sobre uma bomba em Liverpool, levando a uma evacuação precipitada. O IRA provisional, responsável pelo atentado, havia enviado um aviso, mas intencionalmente omitiu a localização correta da bomba. O resultado foi devastador, com 2 explosões ocorrendo em rápida sucessão em Warrington, causando danos significativos e tirando a vida de 2 crianças inocentes, Jonathan Ball e Tim Perry. A inspiração para Zombie surgiu quando Dolores O'Riordan, impactada pelo atentado, sentiu a necessidade de expressar sua indignação e tristeza. A música se tornou uma denúncia apaixonada da violência política e um lembrete de que as vítimas frequentemente incluem pessoas inocentes, como as crianças que perderam a vida naquele trágico dia. Mesmo diante de ofertas milionárias para abandonar a música em favor de algo mais alegre, a banda escolheu permanecer fiel à sua visão e transmitir uma mensagem mais profunda. Zombie se tornou um testemunho musical da resistência contra a violência e uma crítica à indiferença diante de tragédias. Dolores O'Riordan, uma alma sensível e opinativa, enfrentou críticas e desafiou as expectativas para criar uma obra que transcendeu fronteiras musicais e políticas.
Seu legado perdura, apesar de sua partida em 2018, relembrando-nos da capacidade única da música de imortalizar as histórias mais sombrias da humanidade. Se este mergulho no passado e na história por trás de Zombie ressoou com você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo fascinante. Comente abaixo suas reflexões sobre essa poderosa narrativa musical. Faixa 12, Never Learn Not to Love Beach Boys. A música Never Learn Not to Love dos Beach Boys se desenrola na turbulenta época do final dos anos 60, onde o rock estava prestes a dar uma guinada para o sombrio e desconhecido. Os Beach Boys, originários de Hawthorne, Califórnia, ganharam fama por suas harmonias vocais cativantes e temas adolescentes. No entanto, após o ápice de Pet Sounds em 1966, o álbum em 2020 e de 1969 não conseguiu replicar o sucesso. Uma exceção intrigante surge na quarta música do segundo lado, de Never Learn Not to Love, uma faixa que carrega consigo uma história de horror. A trama sombria começa quando Dennis Wilson, membro dos Beach Boys, dá carona a duas jovens que se revelam membros de uma comunidade hippie liderada por ninguém menos que Charles Manson. Dennis, encantado com os elogios das garotas, convida Manson para conhecê-lo. Manson, ex-presidiário e líder de culto, estava convencido de que sua música, Se As It Existe, poderia unir os irmãos Wilson, mas as coisas tomaram um rumo sombrio. A banda decidiu gravar a música, alterando tanto a melodia quanto as letras originais de Manson. O não crédito a Manson gerou desavenças e acusações de roubo. O engenheiro de som dos Beach Boys, Stephen Despair, sugere que a falta de crédito foi um ato de vingança devido a disputas financeiras e acusações de Manson. Manson, furioso ao descobrir que seu trabalho foi plagiado, rumores sugerem que deixou uma bala não disparada na casa dos Wilson como uma sinistra mensagem de descontentamento. Essa relação entre Manson e os Beach Boys tornou-se uma fonte constante de constrangimento para os irmãos Wilson, especialmente quando Manson, mais tarde, se envolveu nos notórios assassinatos Tate LaBianca. A lenda dos Beach Boys e Manson tornou-se um yin e yang dos anos 60, simbolizando a transformação de uma era de paz e amor para uma de violência sem sentido. Never Learn Not to Love permanece como um sombrio lembrete dessa conexão, uma trágica canção que ecoa uma época tumultuada e uma associação que os Beach Boys gostariam de esquecer. Se você gostou desta exploração musical assustadora, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos tenebrosos. Deixe seus pensamentos nos comentários. Faixa 13, Nebraska, é Bruce Springsteen. Vamos mergulhar na obscura narrativa que inspirou o álbum solo de Bruce Springsteen, Nebraska, lançado em 1982. A música deste álbum, austera e sombria, cria um cenário tenso que nos leva diretamente ao coração de uma América do século XX, onde vidas de assassinos, criminosos e almas abandonadas se entrelaçam em uma sinfonia perturbadora de guitarra e melodias de gaita. A peça central desta trama musical é a história de Charles Starkweather, um nome infame que, junto com sua namorada adolescente, Carol Enfugati, desencadeou um pesadelo em Nebraska entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958. Nascido em 24 de novembro de 1938, em Lincoln, Nebraska, Charles Starkweather cresceu em meio à pobreza. Seu pai, um carpinteiro lutador, sofria de artrite reumatoide, enquanto sua mãe sustentava a família como garçonete. Charles enfrentava não apenas a adversidade econômica, mas também as consequências de uma nascença que deixou suas pernas levemente deformadas e um impedimento de fala que o tornava alvo de bullying na escola. Ao entrar na adolescência, a educação física tornou-se sua válvula de escape, onde canalizava sua raiva em atividades como levantamento de peso e aulas de boxe. No entanto, por trás da personalidade gentil, havia um lado sombrio que emergia ao confrontar aqueles que considerava inferiores. A decisão de Starkweather de abandonar o ensino médio preocupou seus pais, pois explosões violentas e imprevisíveis se tornaram comuns. Em 1956, ele conheceu Carol Enfugati, desencadeando uma obsessão que moldaria o curso trágico de eventos. Trabalhando em um armazém de jornais para ficar perto da escola de Carol, Starkweather começou a se infiltrar em sua vida, ensinando-a a dirigir com tentativas piegas de romance.
No entanto, o destino toma um rumo sombrio quando um incidente envolvendo um bicho de pelúcia desencadeia a primeira vítima fatal. O casal Starkweather-Fugate embarca em uma série de crimes sangrentos, incluindo assassinatos, sequestros e assaltos. O ápice dessa violência os leva a uma fuga desesperada por todo o Nebraska, deixando um rastro de choque e horror. A caçada pela polícia se intensifica, revelando a incompetência do Departamento de Polícia de Lincoln. Trocando de veículos constantemente, Starkweather e Fugate continuam sua jornada macabra, envolvendo inocentes em sua onda de violência. A fuga alcança seu clímax quando, em Wyoming, uma tentativa de roubo resulta em um confronto com a polícia. O desfecho dessa narrativa de terror ocorre com a prisão de Starkweather e Fugate, encerrando um capítulo sombrio da história de Nebraska. Charles Starkweather foi executado na cadeira elétrica em 25 de junho de 1959. Suas últimas palavras ecoam um sentimento bizarro de diversão compartilhada com Carol durante seus atos hediondos. Assim, as músicas de Bruce Springsteen em Nebraska imortalizam essa história trágica, explorando as camadas mais obscuras da psique humana. Se você apreciou essa exploração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais viagens às profundezas das histórias por trás das músicas. Comentem abaixo sobre qual história obscura você gostaria de desvendar no próximo vídeo. Faixa 14, Waterfalls, TLC. O lado assustador que muitos ouvintes podem ter ignorado na icônica Waterfalls do TLC, lançada em 1994 no álbum A Crazy Sexy Cool. Enquanto muitos celebraram essa música como um clássico relaxante dos anos 90, a verdade por trás das letras revela uma narrativa profundamente sombria que passou despercebida para a maioria. A música começa descrevendo uma mãe solitária olhando pela janela, encarando um sol inalcançável. Ela apoia seu filho, mas este, envolvido na criminalidade, acaba encontrando frio na sarjeta. A mensagem perturbadora sugere um ciclo de violência e desespero. O segundo verso nos leva a um jovem casal, onde a garota ama de uma forma que seu corpo não pode suportar. A reviravolta assustadora revela que o rapaz, ao olhar no espelho, não reconhece seu próprio rosto, com sua saúde se esgotando por 3 letras, HIV. Essa revelação não é apenas uma metáfora. Na década de 1990, a AIDS era um tema carregado de medo e desinformação. Waterfalls ousadamente aborda o impacto devastador dessa doença, destacando as duras realidades enfrentadas por comunidades afro-americanas nas áreas urbanas. A escolha do TLC de trazer à tona o tabu do HIV/AIDS em uma música de R&B comercial foi revolucionária e aterrorizante. Muitos ouvintes preferiram focar na música envolvente, evitando a confrontação com a terrível perspectiva da pandemia e suas ramificações sociais. Portanto, ao ouvir Waterfalls novamente, mergulhe mais fundo na melodia e, desta vez, preste atenção às palavras. Você descobrirá uma história assustadora e sombria que ecoa os medos e desafios de uma era tumultuada. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, compartilhe e assine o canal para mais viagens ao lado sombrio da música. Faixa 15, Regelou-se, Gin Blossoms. Uma das músicas mais icônicas dos anos 90 foi Regelou-se dos Gin Blossoms. Enquanto muitos de nós conhecemos e amamos a canção, poucos sabem da tragédia que se desenrolou nos bastidores. Tudo começou quando a banda lançou seu primeiro single de sucesso, Regelou-se. A música, impulsionada pelo desejo do guitarrista Doug Hopkins de reconquistar sua ex-namorada Kate, tornou-se um sucesso estrondoso e alavancou o álbum New Miserable Experience. No entanto, o sucesso não foi suficiente para salvar Doug Hopkins de seus demônios. Seu alcoolismo problemático afetava sua vida pessoal e profissional. Quando a gravadora prometeu ajudá-lo a superar o vício após assinarem contrato com a IM, a situação piorou. Doug resistiu à reabilitação, vendo-a como uma tentativa de controlar a criatividade da banda. A banda, diante de um dilema, teve que tomar uma decisão difícil: demitir Hopkins ou ser dispensada pela gravadora. Optaram por demiti-lo, mas a vida de Doug só piorou a partir daí. Ele vendeu metade dos direitos autorais das músicas que havia escrito por uma quantia irrisória, enfrentando dificuldades financeiras. Ao receber o certificado de disco de ouro por Regelou-se, os membros restantes da banda enviaram a Doug como um gesto de reconhecimento. No entanto, a situação o levou a um estado cada vez mais depressivo.
O ponto de virada veio quando Doug quebrou o próprio disco de ouro e, preocupados com seu estado, seus amigos o convenceram a procurar ajuda. No entanto, Doug comprou uma pistola calibre 38 no dia seguinte, indicando um caminho sombrio à frente. Em 5 de dezembro de 1999, Doug Hopkins tirou a própria vida. Sua história é um trágico lembrete dos estragos causados pelo alcoolismo, sucesso repentino e a difícil batalha contra os demônios internos. Regelou-se, uma canção que deveria ter trazido luz à vida de Doug, acabou sendo, de certa forma, sua sentença de morte. Fica o alerta sobre os desafios enfrentados pelos artistas nos bastidores e como o sucesso nem sempre traz felicidade. Fikes 16 The Way Fastball. Em 1998, a Festebol lançou esse single, que se tornou um sucesso nas paradas da Billboard e marcou a 94ª posição na lista das 100 maiores músicas dos anos 90 da VH1. No entanto, a inspiração por trás da música é mais perturbadora do que imaginamos. A história começa com Raymond e Lila Howard, um casal idoso que, em 1997, decidiu fazer sua tradicional viagem anual de Salado, Texas, para um festival de música em Temple. No entanto, Raymond havia sofrido um derrame e Lila estava nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Seu filho, Howie, preocupado, ofereceu-se para ser o motorista, mas eles preferiram manter sua independência. No dia do retorno, Howie não recebeu a ligação prometida de sua mãe. Preocupado, ele entrou em contato com as autoridades. Os Ovards haviam desaparecido. Relatos sugeriam que eles foram vistos fora do curso, a mais de 500 milhas de casa. A busca intensiva revelou pistas intrigantes em sua casa, indicando um estado mental deteriorante. Infelizmente, quase 2 semanas após o relato de pessoas desaparecidas, um grupo de trilheiros descobriu um carro no fundo de um penhasco em Hot Springs, Arkansas. Raymond estava dentro do carro, enquanto Lila havia se afastado alguns metros. O mistério permanece: foi um acidente ou uma escolha deliberada? A história ganhou grande atenção da mídia, e o cantor da Festebol, Tony Scalzo, se deparou com ela. The Way tornou-se uma espécie de memorial para os Ovards, imortalizando sua história. Scalzo escolheu ver o ato final do casal como um último momento romântico, uma fuga de suas condições. A música se tornou uma homenagem, transformando uma tragédia em uma lembrança positiva. Então, pessoal, da próxima vez que ouvirem o The Way da Festebol, lembrem-se da jornada trágica que inspirou essa melodia otimista, Mapa Coração Partido. Fikes 17 I Wish It Would Rain Temptations. Essa é uma das músicas mais emblemáticas dos Temptations, e Wish It Would Rain, e possui uma verdade aterrorizadora por trás dessa melodia emocional. Os Temptations, pioneiros da soul, têm uma carreira que atravessa décadas, e suas músicas continuam a ecoar nos corações dos fãs em todo o mundo. Mas uma canção específica, lançada em 1969, vai além da superfície musical. E Wish It Would Rain é uma expressão crua da dor de um homem pela perda de sua esposa. O vocalista principal, David Ruffin, entrega uma interpretação emocional que ressoa profundamente. No entanto, o compositor por trás dessa obra-prima, Roger Benzabene, teve sua própria trágica história. Benzabene, um talentoso compositor da Motown Records, encontrou inspiração em sua própria vida, usando o amor por sua esposa como musa. E ele escreve canções românticas, incluindo You're My Everything. No entanto, o destino lhe pregou uma peça cruel quando descobriu que sua esposa o traía com um antigo amor. Desolado, incapaz de compor músicas alegres, Benzabene canalizou sua dor na composição de Wish It Would Rain. A música reflete a tristeza profunda que ele sentia, e a Motown decidiu lançá-la, mesmo diante do delicado estado emocional do compositor. O lançamento da música foi aclamado pela crítica, mas Benzabene não conseguiu superar sua própria tristeza. No ano novo de 1967, aos 23 anos, ele tirou a própria vida. E Wish It Would Rain é uma obra-prima carregada de emoção, mas também é um lembrete trágico do sofrimento de seu criador. Às vezes, por trás das melodias envolventes, esconde-se uma história sombria que nos faz refletir sobre o impacto real da música na vida das pessoas.
Então, pessoal, da próxima vez que ouvirem essa música dos Temptations, lembrem-se da trágica jornada de Roger Benzabene. Deixem seus comentários sobre outras músicas com histórias fascinantes que gostariam que explorássemos. Faixa 18 Pretty Corn. A sétima faixa do álbum Follow the Leader do Korn, intitulada Pretty, não é apenas uma música comum, ela tem uma história sombria que a conecta diretamente à vida do vocalista, Jonathan Davis. Se você é fã de metal, provavelmente conhece a intensidade das letras do Korn. Pretty não foge disso, e suas palavras evocam uma imagem assustadora: pequenas pernas brancas quebradas, a dor entre as coxas. Mas o que torna isso mais aterrorizante é que essas palavras refletem experiências reais da vida de Jonathan Davis. Antes de se tornar um ícone do metal, Davis trabalhou como assistente funerário. Ele testemunhou horrores que a maioria de nós só pode imaginar em pesadelos. Em uma entrevista, ele compartilhou como esse trabalho influenciou suas composições e, mais tarde, sua saúde mental. Aos 16 anos, após se formar na escola mortuária, Davis começou a trabalhar no escritório do legista. Seu pai, inicialmente descontente com a escolha de carreira, acabou se tornando incrivelmente orgulhoso do sucesso musical do filho, apesar de não curtir a estética distorcida do Korn. No entanto, o preço dessa carreira não foi apenas emocional. Davis desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. Ele comparou sua experiência à dos veteranos da Guerra do Vietnã, revelando que ver corpos brutalmente mortos traumatizou seu cérebro. Davis admitiu ter cortado muitos amigos e testemunhado crimes hediondos. Ele descreveu a pior experiência como a visão de um bebê de 10 meses que foi abusado até a morte pelo próprio pai. Suas pernas quebradas e costas destruídas assombram os pesadelos de Davis até hoje. Ao ser questionado sobre a inspiração para Pretty, Davis compartilhou que foi uma menininha de 11 meses, semelhante à experiência do bebê, que o influenciou. A brutalidade dessa tragédia é algo que ele carrega consigo, e a música é sua maneira de expressar a escuridão que testemunhou. O trabalho de Davis não é apenas metal, é um reflexo perturbador da vida real. Suas experiências moldaram sua música de uma forma única e nos lembram que, por trás das canções intensas, há histórias reais que merecem ser ouvidas. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.